todos, professor Tiago Maia novamente aqui com vocês, a fim de discutir mais uma questão de concurso público associada à área de tecnologia da informação. Hoje a gente vai abordar uma questão atrelada à área de ciência de dados, né? Uma questão teórica, né? Voltada especificamente para o gerenciamento de projetos em ciência de dados. A gente vai fazer uma leitura breve dela para que vocês possam dar pausa no vídeo, dar uma avaliada, que alternativa vocês marcariam para ela, para daqui a pouco a gente poder corrigir e discuti-la juntos, ok? Então a questão foi de um concurso público do TCE do Rio Grande do Sul, né? Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, ó, concurso que tem um bom salário, né? Foi uma questão aplicada em 2018. A banca foi a Fundação Carlos Chagas, uma banca bastante tradicional, né? Principalmente quando o foco é áreas voltadas para a tecnologia da informação, né? Tem muito concurso organizado pela Fundação Carlos Chagas. E a área foi para auditor público externo, né? Especificamente para a área de administração pública ou de empresas. Vamos para a leitura da questão, né? O modelo de referência CRISP-DM, ou CRISP-DM, né? Digamos assim, aportuguesando, tem seu ciclo de vida estruturado nas seguintes 6 fases, né? Então, temos na letra A as fases de estruturação do negócio, limpeza dos dados, indicação das métricas, modelagem, estimativa e exportação de dados. Letra B, otimização do negócio, redução dos dados, replicação dos dados, modelagem, importação dos dados e backup. Letra C, entendimento do negócio, entendimento dos dados, preparação dos dados, modelagem, avaliação e implantação. Letra D, preparação de negócio, replicação dos dados, indexação dos dados, diagramação do negócio, estimativa e organização. Otimização de negócio, entendimento dos dados, indexação dos dados, exportação dos dados, organização e importação dos dados para a alternativa E. Deem pausa, né, melhor dizendo, tentem responder a questão por conta própria e daqui a pouco a gente corrige, ok? Beleza, se você deu pausa, tentou respondê-la após a pausa e você já tem a sua alternativa aí marcada no caderninho, vamos discutir a questão a partir de agora. Típica questão, pessoal, que ou o cara sabe ou o cara não sabe, né? Porque questões que abordam alternativas que vão direto ao ponto em relação a determinada teoria ou em relação à descrição de fases ou etapas. Então, apenas aqueles que tiveram vivência em utilizar o modelo de referência coberto aqui na questão teria a possibilidade de responder, né? É um tipo de questão que não dá para usar muita estratégia de resolução de questão. Até dá, né? Mas fica mais complicado utilizar alguma técnica de resolução de questão de concurso público para ela. Portanto, é um conteúdo que o candidato deveria ou já ter estudado, ou ter tido a vivência de aplicar um modelo de referência no seu dia a dia, né? Então, antes da gente responder ela, é importante a gente entender o que é o modelo de referência CRISP-DM, por que ela é importante, até para a gente aproveitar e dar uma microaula para fundamentar a resolução da questão para aqueles que nunca ouviram falar do CRISP-DM, ok? E é importante, antes de a gente falar do CRISP-DM, a gente entender a importância da aplicação de um modelo de gerenciamento de projeto na área de ciência de dados. Até porque a área de ciência de dados, como vocês podem ver aqui no slide, é uma área de conhecimento considerada recente, né? Mesmo que as demandas associadas à data science não sejam tão recentes assim, a área, né? O bacharelado ou a questão tecnicista de ciência de dados é bastante recente. Você mesmo, na sua cidade, no seu município, no seu estado, pode ver que está havendo a criação recente de cursos de bacharelado e tecnólogos voltados para a ciência de dados de uma maneira bem recente, né? Vestibulares ou ofertas de vagas em ciência de dados, principalmente em faculdades, universidades federais ou institutos tecnológicos, têm surgido bem recente, né? Então, é uma área recente. Por ser uma área recente, os profissionais que estão saindo
desses cursos superiores ou tecnológicos ainda não tem a maturidade do uso de processos ou modelos de gestão, eles não estão muito habituados, ou a área ainda não é tão madura o suficiente para que a gente tenha modelos ou processos de gerenciamento de projetos bem fundamentados ou bem utilizados pelos profissionais da área. Tanto é que boa parte dos profissionais de ciência de dados são bastante, como é que eu posso dizer, são bastante eficientes em relação ao uso de aspectos técnicos e tecnológicos, né? A gente vê muitos profissionais de ciência de dados que são proficientes em uso de linguagem de programação para atender determinadas demandas de ciência de dados. Então, vocês vão ver excelentes programadores Python, programadores da linguagem R ou programadores Java, que venham a atuar em demandas de ciência de dados. Agora, quando é para colocar no papel que determinada tecnologia é boa para atender determinada demanda de projeto, ou subdividir de formas claras, né, demandas de processo associadas a tecnologias ou métodos para serem aplicadas naquela fase de projeto, aí que o nó começa a apertar mais. Coisa que já está bastante difundida na área de ciência da computação, na área de análise de sistemas, o uso e advento de determinados padrões de projeto, né, que auxiliam, por exemplo, na conclusão de projetos ou no entendimento que determinada fase de projeto terminou e que determinada fase de projeto deverá começar, né? Então, como a gente pode ver aqui no slide, é comum que projetos de ciência de dados não sigam um processo explícito em termos de gestão de projeto. E, inclusive, existem algumas estatísticas que mostram a questão da importância do uso de padrões de projeto ou metodologias de gerenciamento de projeto que possam ser aplicáveis em data science, né? Como vocês podem ver aqui no slide, 59% das equipes de data science não têm um processo definido e atuam de acordo com cada interação e desenvolvimento do projeto. Tudo bem que é uma estatística um pouco antiga, porém é uma estatística que a gente pode observar com cautela, né? Porque 59% dos projetos não tem um processo bem definido, né? Mais da metade dos projetos em 2017 não seguiam ou não adotavam um processo de gerenciamento de projeto para poder nortear as tomadas de decisão de um determinado projeto. É algo que escandaliza aos olhos, né? Ao passo que, como a gente pode ver no próximo slide, 55% dos projetos Data Science falham, enquanto que 25% dos projetos tradicionais de software falham, né? Enquanto que em ciência da computação e análise de sistemas, onde a adoção de padrões de projeto é algo corriqueiro, né? Note que menos projetos falham quando a gente adota um padrão de projeto ou um processo de gerenciamento de projeto, né? Note que a taxa de falha é bem menor para projetos de software de propósito geral, né? Enquanto que 55% dos projetos específicos e aplicados em data science falham, mais do que a metade, de novo, né? O que mostra a necessidade ou a utilidade do segmento de modelo de gerenciamento de projeto para poder viabilizar a conclusão dos projetos, né? E aí que entra o modelo CRISP-DM, né? O CRISP-DM é um acrônimo, é uma sigla para Cross Industry Standard Process for Data Mining, né? Então, é um modelo que define etapas claras que boa parte dos projetos de data science irão se debruçar, né, para poder viabilizar ou para poder definir os passos para o desenvolvimento de projeto em ciência de dados. A gente pode dividir o modelo CRISP-DM nas seguintes etapas que estão sendo apresentadas aqui no slide, né? Que, traduzindo, nós temos as etapas de entendimento do negócio, entendimento dos dados, preparação dos dados, modelagem, avaliação do modelo e implantação, né? Ou deployment, né?
Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 etapas, né? Que representam etapas de um processo iterativo, né? Significa que eu tenho um fluxo aqui a ser seguido, né? Primeiro, preparando e entendendo o negócio ou projeto, entendendo os dados, depois preparando os dados. Nada me impede que achados encontrados em uma determinada etapa exijam o retorno para uma etapa posterior. E note que nesse diagrama a gente vê que todas as etapas do padrão de projeto são norteados em cima dos dados, né? Então, são os dados que vão definir que técnicas eu vou utilizar para preparar os dados, como eu vou criar e preparar o meu modelo, como, claro, vou fazer o entendimento em cima dos próprios dados, a fim de que eu possa realizar toda a preparação do meu projeto, né? Então, eu tenho essas etapas, ou o CRISP-DM define esse template, ou esse framework a ser seguido para que eu possa desenvolver o meu projeto, né? Para cada uma das etapas eu vou ter métodos e técnicas que viabilizem a conclusão daquela etapa especificamente. Ok, pessoal? Então, esse diagrama resume bem o modelo CRISP-DM. Apresentado toda essa teoria, apresentadas as etapas do CRISP-DM para vocês, eu acho que ficou mais fácil agora analisar a questão para que a gente possa marcar a alternativa correta. Na letra A, note que eu já começo com o CRISP-DM com estruturação do negócio. A gente viu que lá naquele diagrama a gente não começa pela estruturação do negócio, a gente começa pela etapa de entendimento do negócio. Então, dizer que a primeira etapa é a estruturação do negócio já faz com que a gente elimine a alternativa A. Na alternativa B eu tenho otimização do negócio. Mais uma vez, eu tenho o nome do conceito ou o nome da etapa descrito de maneira incorreta. Portanto, eu também já elimino a letra B só por causa desse início da alternativa aqui, né? Otimização do negócio. Já na letra C, eu tenho entendimento do negócio, correto. Entendimento dos dados, correto. Preparação dos dados, correto. Modelagem, correto. Avaliação, correto. E implantação ou deployment, né? Então, letra C, por enquanto, é a nossa alternativa correta. Vamos analisar as outras para poder ter a certeza de que a gente está marcando a alternativa correta, ok? Letra D, preparação do negócio. Aí ele misturou preparação dos dados com entendimento do negócio, então já começou errado a alternativa D. A alternativa E também começou por otimização do negócio, o que também torna inválida a alternativa E. Portanto, nesta questão do concurso aqui do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, a alternativa correta é a letra C, que descreve de forma correta tanto as etapas do CRISP-DM quanto a ordem, né? A sequência das etapas do modelo de referência CRISP-DM. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, e no próximo vídeo a gente vai ter a oportunidade de discutir mais uma questão de concurso público associado à área de tecnologia da informação. Fique com Deus e até a próxima. Até mais, pessoal.